no livro de Êxodo, capítulo 23. Nós vamos falar muitos textos hoje, mas abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 23. Nós vamos ler o versículo 14 e também o versículo 17. Êxodo 23, versículo 14 ao 17. Aliás, 14 e 17, né? Depois a gente lê mais um pouco. Amém. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Deus é um Deus de festa. Amém, amado? Versículo 17. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Agora vá para Colossenses, capítulo 2, versículo 17. Aliás, o 16. Ninguém, portanto, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Versículo 17. Essas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Aleluia! Então, querido, vamos começar aqui falando sobre as festas do Senhor, né? A palavra de Deus fala sobre celebrarmos as festas do Senhor. E isso, infelizmente, é algo que a igreja moderna tem perdido, né? E, em alguns casos, até feito, mas feito de forma equivocada. Nós não somos judeus para que a gente celebre a festa como um judeu celebra. Por exemplo, nesse exato momento, aliás, há 2 dias atrás, todo judeu estava celebrando a Páscoa. Mas qual é a celebração de um judeu nessa época do ano? Eles estão celebrando a saída do povo do Egito. Eles estão celebrando aquela noite gloriosa que aconteceu há muito tempo atrás, quando Deus enviou Moisés para libertar um povo. E aí, eles pegaram o cordeiro, mataram o cordeiro, colocaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, comeram o cordeiro, e o outro dia nós falamos aqui o homem cordeiro, ali está o nome, o homem cordeiro, é um grande mistério, né? Mas, enfim. E quando o Senhor passou, não foi o diabo que passou, foi quando o próprio Deus passou. O povo foi livre da morte, porque o sangue do cordeiro estava nos umbrais da porta. E a partir dali, aquele passa a ser o primeiro dia de uma nova vida. Não mais na escravidão, mas agora uma nova vida de uma caminhada em direção a um propósito. Que propósito era esse? Atravessar debaixo da liderança de Moisés todo um deserto e chegar a uma terra prometida. Aleluia! Então essa é a história do Velho Testamento. Então hoje os judeus estão celebrando. Então eles matam um cordeiro, eles comem um cordeiro, eles passam uma semana comendo pães sem fermento e entregam as primícias no domingo, as primícias da cevada, da colheita, são entregues. Então eles celebram até hoje, mas eles não celebram essa Páscoa baseada na realidade que Paulo diz que é Cristo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, a nova aliança é superior à velha aliança, à antiga aliança. Então, por que hoje a igreja brasileira não celebra as festas? E as que celebram, ou pelo menos muitas das que celebram, fazem meio que uma mistura, né? E eu não quero criticar aqui, querido, mas nós não vamos matar cordeiro hoje, porque o cordeiro já foi morto. Aleluia! Nós não vamos colocar o sangue no umbral da nossa casa para pedir proteção, porque esse sangue que nos protege, que nos liberta, e esse cordeiro que a gente come, não é mais um cordeiro provisório, mas é o cordeiro eterno.
É o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Embora muitos fazem isso mais por uma questão de celebração, né? Nós entendemos também que nem todos fazem por uma questão de ritual, mas fazem por uma questão de celebração. Mas o fato é que essas datas, essas 3 vezes ao ano, que cada homem precisa se apresentar diante do Senhor, não deveria ser encarado para a igreja como uma data só para o judeu. E nós vamos falar hoje aqui que até nós, como gentios, ex-gentios, agora a nossa realidade é que nós estamos em Cristo, estamos debaixo de uma realidade poderosa, e essa realidade só é poderosa porque um dia existiu uma sombra, né? A sombra das festas revelou essa realidade que é em Cristo. Então, vindo a realidade, a sombra não tem mais sentido. É como alguém que espera um marido voltar da guerra e fica, enquanto ele não chega, você fica olhando lá a foto dele e você fica feliz porque, e às vezes até beija a foto, né? E aquilo faz bem, porque de alguma forma te ajuda a superar a ausência. Mas quando o marido chega em casa, aleluia! Isso bom marido, né, querido? Porque tem marido que chega em casa, a mulher fala, meu Deus, estava tão bom aqui, Jesus. Prova chegou agora. Mas os seus maridos, né? Os maridos nossos, né? Os daqui. Então a mulher chega e diz, ela abandona a foto, ela abandona e ela corre para o braço do marido. E pendura no braço do marido. Amém, querido? E beija o marido e se agarra com o marido e diz, não vou te soltar nunca mais. Se você tem um marido aí do lado, fala assim, é a nossa história. Fala aí, fala para ele. Fala, o pastor está falando de nós. Aleluia! Porque se é para ser casamento em Deus, tem que ser assim. Amém, querido? Então é tremendo isso. Mas por quê? Porque a realidade é superior à sombra. Sempre é. Então existe esse ponto, né, esse equilíbrio, de não ficar na sombra, mas também não esquecer da origem. Por que nós estamos celebrando a Páscoa? Por que é importante para a igreja entender essas 3 ocasiões, onde nós devemos entender que foram e são ocasiões importantes, né? Foram ocasiões, e uma será muito importante na nossa vida como filho de Deus. Então a primeira é a Páscoa, irmãos. É quando Jesus, que é a nossa Páscoa, é o nosso Cordeiro. Aleluia! Um Cordeiro que não é mais um Cordeiro provisório, mas é um Cordeiro eterno, um Cordeiro suficiente. Glória a Deus! Um Cordeiro que não necessita de outro sacrifício. Uma vez por todas, ele morreu. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então, a Bíblia diz que nós nos apresentamos diante do Senhor. E quando que nós nos apresentamos diante da Páscoa? É quando nós entramos pelas fendas do seu corpo. Aleluia. Então, a primeira vez que o judeu entrava na Páscoa, se apresentava, era quando era na Páscoa. E para nós hoje, irmãos, quando Jesus morre, sabe, a gente acabou de ler em Colossenses, eu queria que você voltasse, por favor, em Colossenses agora, um pouquinho antes, né, no capítulo 2 ainda, e me lembrei de algo aqui que eu acho que é importante compartilhar. Colossenses 2, versículo 9, leia comigo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia! Nele em quem? Em Cristo. Agora olha o que diz o 10. E recebestes a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade. Deixa eu traduzir um pouco o que Paulo está tentando dizer aqui. Paulo está dizendo que em Cristo, presta atenção, em Cristo habita toda a plenitude da divindade.
Amém? O que sobra fora de Cristo, querido? Nada. Não há nada fora de Cristo. Tudo o que Deus é está em uma única pessoa, no seu Filho, no Cristo, no Filho de Deus. Aleluia! Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Pensa numa coisa, querido, e eu não quero que você ache que é exagero. Pense em tudo que Deus é, pense em tudo que Deus tem, pense em tudo que Deus ama, pense em tudo que Deus deseja, pensa em tudo, absolutamente tudo que representa a divindade. Tudo foi colocado em uma só pessoa, em Cristo. Fora de que nós não estamos falando de uma boa pessoa que fez boas coisas, nós estamos falando do Deus, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tudo, absolutamente tudo, preste atenção, tudo que Deus ama, tudo que Deus deseja, tudo que Deus quer, tudo que Deus é, tudo que Deus faz, tudo que Deus, toda glória, toda plenitude, majestade, todo poder, tudo o que você possa imaginar está colocado em uma única pessoa. Aleluia! Então, quando aquele homem andava, o Verbo de Deus estava na terra. Quando aquele homem caminhava, quando aquele homem falava, irmãos, é por isso que quando ele falava, os peixes obedecem. É por isso que quando ele falava, o mar obedece, o vento obedece. É por isso que quando ele fala, tudo para. Porque ele é o próprio Deus. Aleluia! Então talvez você esteja pensando assim, mas se tudo foi colocado num homem, e se o meu irmão que está pregando aí está dizendo que fora desse homem não há absolutamente nada, e aí é uma questão de lógica. Porque se eu digo que tudo está nele, se todas as coisas estão nele, o que sobra para fora dele? Nada. E aí alguém diz, qual é a minha esperança? Alguém pode entrar por essas portas e dizer, o que eu tenho para mim? O que Deus tem para mim? E é difícil dizer isso, irmãos. Às vezes algumas pessoas ficam confusas e tristes, e a minha resposta é nada. Tudo que Deus tem, Ele tem para o seu filho. Tudo o que Deus tem, tem para Ele. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. E alguém diz, mas isso é injusto, porque Deus não ia me criar para que eu ficasse ao léu, para que eu ficasse vivendo uma vida perdida, uma vida sem esperança. E ele diz, mas tem um jeito. Você lembra que 3 vezes cada homem precisa se apresentar diante de mim? Então eu quero falar da primeira vez. E numa tarde de Páscoa, aliás, numa manhã de sexta-feira, ele é preso 6 horas, o trabalhar da cruz em Cristo, de 9 às 3 da tarde, finalmente expira, morre, mas quando ele morre, preste atenção, o corpo dele está fendido em tantas partes, que a nossa mente humana é incapaz de imaginar. Quantas fendas foram abertas no corpo de Jesus? Fendas nos pés, fendas nas pernas, fendas nas costas, fendas no lado, fendas na frente, fendas na cabeça. Ele é a rocha fendida, totalmente. Então, naquele momento, irmãos, Deus diz assim para nós, você se lembra que tudo está no meu filho? E nós estamos olhando para uma cruz, e o Espírito Santo dizendo para nós, tudo está nele, tudo. E quando você olha aquele homem fendido, você tem a oportunidade de entrar por cada uma dessas fendas, para que, quando você estiver nele,
toda a glória e plenitude dele passe a ser também a sua. É isso que Paulo está dizendo. E vós recebestes a plenitude. Olha o que diz o 9, me permita repetir isso, querido. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus, da divindade. Mas Paulo diz, e vocês receberam essa plenitude em Cristo. Aleluia! Quando eu abri a porta para que você entrasse. É como a arca de Noé que se abre para que o povo entre lá dentro e seja salvo da ira do próprio Deus. É como o barco que eu disse aqui para a irmã há poucos minutos atrás. Quando Paulo diz, todos os que estão no barco serão salvos, porque Deus me disse essa noite isso. Mas se você sai do barco, você pode ser que... São figuras, irmãos. Figuras dessa plenitude. Figuras dessa realidade. E essa realidade é uma realidade poderosa. Essa realidade deveria fazer eu e você corrermos para Ele. Essa realidade precisa entrar no coração daqueles que estão aqui hoje, que ainda não conhecem a Jesus, que ainda acham que Jesus é um homem que veio para fazer alguma coisa boa para a sua vida, mas que está ouvindo hoje que o corpo dele foi fendido para que você, diante dele, pudesse estar nele. E aí você vai estar em Cristo. Então a Páscoa, irmãos, é quando a rocha de Deus, o Cristo de Deus, o homem que é o Deus encarnado, abre a porta para que a gente possa entrar. Então a Páscoa não é uma fuga, a Páscoa é, na verdade, uma oportunidade de nós estarmos em Cristo. O povo não estava fugindo do Egito, o povo estava entrando em Cristo. No Egito você não tem essa realidade, mas quando você começa no deserto, o maná começa a acontecer, a rocha começa a dar água. Ser filho de Deus não é uma fuga, é uma libertação. Então a primeira vez que um homem aparece, irmãos, diante do Senhor é quando Deus nos dá a oportunidade de nós entrarmos nesse barco, entrarmos nesse homem. Aleluia! Abra sua Bíblia em Êxodo 33, 21. E talvez você escute o Espírito Santo falando ao seu coração de uma forma mansa o que um dia ele disse para Moisés. Olhe para a sua Bíblia. Você achou aí 33, 21? Agora segura essa daí. E ouve o Espírito Santo falando assim: disse mais o Senhor, eis aqui um lugar, perto de mim, aqui, sobre a penha, sobre a rocha, você vai entrar, você vai se pôr. Amém? Ouve Jesus falando, ouve o Espírito Santo falando assim, principalmente você que ainda não conhece Jesus, há um lugar que você vai entrar e vai ver a minha glória. E o 22 diz assim: quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda dessa rocha. Oh, meu querido, e te cobrirei com a minha mão. Dentro dessa rocha nós estamos cobertos, seguros, até que eu tenha passado. Aleluia. O que Deus está falando para Moisés é: se eu passar, Moisés, preste atenção nisso. Moisés havia falado para Deus: eu quero ver a tua glória. E Deus diz assim: se eu passar e você estiver fora da rocha, você vai morrer. Porque o meu compromisso, por mais que eu te ame, não é contigo, é com a rocha. E essa rocha é Cristo, irmãos. Então ele diz: sabe, Moisés,
Você quer ver a minha glória? Então entra na rocha. E a minha mão vai estar sobre você, e quando eu passar, você estará escondido nessa rocha. A Páscoa, irmãos, é a oportunidade da gente entrar nessa rocha. Não havia jeito de entrar. O caminho para essa realidade celestial estava fechado. Todo o Antigo Testamento é uma promessa, mas o caminho está fechado. Mas um dia, irmãos, a glória de Deus veio na terra. Moisés falou, me mostra a tua glória. João diz, ele veio, a rocha veio, a pedra viva, o verbo de Deus, e vimos a sua glória. Finalmente a glória de Deus veio para a terra. Então, querido, naquele dia, você precisa entender isso. Naquele dia, desde o primeiro homem que pisou nessa terra, um caminho fechado. Não, preste atenção. Não adiantava ser um bom homem. Não adiantava ser um camarada que fazia coisas boas. O caminho está fechado. Eu não consigo chegar até Deus. Eu não consigo entrar nessa dimensão de eternidade. Por quê? Porque eu não estou vendo a rocha. E sabe o que Deus faz naquela Páscoa? Está aí a primeira vez que você vai ser apresentado diante de mim. A cruz, a morte, é o corpo dele fendido. Você já deve ter visto que o véu se rasgou, e Hebreus diz, entremos com ousadia no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado. E aí o próprio Hebreus diz, lá é uma figura, mas a realidade é que o véu não é o do templo, o véu é o corpo de Cristo, porque o corpo dele foi rasgado e um acesso, diga comigo, um acesso. Agora eu posso estar em Cristo, e toda a plenitude de Deus me é acessível. Por quê? Não por causa de mim, não por causa da minha justiça, não porque eu sou uma boa pessoa, eu faço, não, porque eu entrei por essa porta gloriosa, maravilhosa, tremenda, essa porta que foi o próprio corpo dele rasgado, por mim e por você. Todo mundo, irmãos, tem essa oportunidade de entrar por essa porta. E lá no Êxodo diz 3 vezes, a primeira vez, se apresente para mim na Páscoa. O projeto de Deus, o plano de Deus é que nós, como homens de Deus, nos apresentemos a Ele, para que nós possamos entrar nele. Aleluia! Então agora a gente celebra essa Páscoa. Agora a gente entende que toda promessa, irmão, eu não quero enganar você, mas muito do que você ouviu de evangelho é conversa fiada. Essa coisa de que Deus te fez, e aí porque um dia você aceitou Jesus num culto de domingo, e a partir daquele dia Deus tem um compromisso tremendo com você, de fazer sua vida feliz, de fazer você ser o camarada mais feliz do mundo, vai ter dinheiro, vai ter casa, vai ter carro, vai ter um casamento bonito, não pode mais ficar doente, porque afinal de contas Deus está igual um mordomo atrás de você e de mim, fazendo a nossa vida feliz. Querido, o evangelho não é isso. O evangelho não tem nada a ver com a gente, o evangelho tem a ver com o Filho de Deus, aleluia! E quem fica triste com isso é porque não entendeu o evangelho. Cristo morreu, e a Bíblia diz que toda a plenitude está nele. E é verdade, Deus nos ama, mas qual é a realidade do amor de Deus? É se nós temos agora uma porta para entrar. Nós podemos entrar nele. Aleluia! Cada uma dessa brechinha do seu corpo fendido é uma oportunidade da gente entrar. E aí tudo que é dele passa a ser nosso também. Porque nós não merecemos, mas porque ele é a plenitude da glória de Deus. Se você não crê isso, continua, querido, crendo no evangelho da prosperidade, continua crendo que você é o ouro mais puro que
do que Ofir. Continua crendo, irmão, que você é a cabeça e não cauda, que você é o cara, que Deus está olhando para você e dizendo, desde que dia, continua crendo, mas o verdadeiro evangelho tem a ver com a pessoa de Cristo, a plenitude de Deus está nele, é por isso que nós temos que correr para dentro dele. Caso contrário, o máximo que você vai ser é um evangélico, religioso, frequentador de igreja. Uma grande parte do tempo frustrado dentro de uma igreja. E alguns momentos de felicidades, porque de vez em quando algumas migalhas caem da mesa, né? Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E um cachorrinho que come de uma migalha debaixo da mesa fica feliz. Mas são momentos de felicidade. Mas quando nós estamos em Cristo, nós não estamos falando de momentos, nós estamos falando de uma nova vida. Nós estamos falando da plenitude de Deus. Querido, como eu queria que você e eu experimentássemos essa realidade da plenitude de Deus. Uma plenitude de onde você não vai precisar de nada. Onde você vai estar plenamente satisfeito nele. Transformaram a igreja santa, gloriosa, uma igreja que foi estabelecida na cruz para ser uma igreja gloriosa, num balcão de negócios, num bando de consumidores, gente que entra num lugar e diz, onde é que está minha migalhinha? Eu não prego isso, irmão. O evangelho é glorioso, é tremendo, o evangelho é a pessoa de Cristo, pela qual nós somos apaixonados. Então não existia jeito, eu quero ver a tua glória, Senhor. Não dá, Moisés, não dá. Se você vê, você morre. Por quê, Senhor? Mas você me ama tanto, eu sei que eu te amo, mas eu sou muito pesado para você, Moisés. Não é uma questão de te amar ou não te amar, mas homem nenhum, Moisés, pode me ver e ficar vivo. E não importa se eu amo ou se eu não amo. Aliás, eu sou o próprio amor. Mas tem um jeito de você ver. Oh, meu Deus. Tem um jeito de você ver a minha glória, Moisés. Tem uma rocha, tem uma fenda na rocha, Moisés. E quando você entra lá, Moisés, você está protegido. E a minha mão está sobre você. Mas se for fora, você é torrado. Deus não tem compromisso com o evangélico, irmão. Deus não tem compromisso com membro de igreja. Deus não tem compromisso com crentes. Deus não tem compromisso com religiosos. Isso tudo é balela, conversa que te enganaram. Sabe com quem Deus tem compromisso? Com aqueles que estão em Cristo. Nós precisamos estar em Cristo. Não na igreja, mas em Cristo. Eu não estou brigando para você vir para a igreja, eu estou querendo que a igreja esteja em Cristo. Existe uma dimensão gloriosa que nós precisamos estar. Quem está entendendo isso, pelo amor de Deus, irmão? Não, a mentalidade vai mudar. Nós não vamos mais lutar para ir para um lugar. Nós vamos naquele lugar lá porque Deus está lá. Nós vamos naquela igreja, aquele pastor, aquele homem. Não, isso não pode, irmãos. Nós temos que ir para dentro dele. Oh, xará, nós temos que ir para dentro dele. Nós temos que mergulhar nessa fenda. Nós temos que aproveitar essa Páscoa. Essa Páscoa é uma porta. Querido, essa porta não pode ter sido aberta e a gente negligencia essa porta. Quantos estão negligenciando essa porta? Custou sangue, custou dor, custou angústia para que essa porta fosse aberta. Custou Getsêmani. Senhor, vai, filho. Eu preciso ofender você, porque senão eu não consigo salvá-los, senão eles não conseguem me ver, não conseguem ver a minha glória. E aí de repente ele se entrega a esse sacrifício, e a única coisa que ele quer, irmãos, é que a gente mergulhe nele. E eu quero dizer para você, você não deve temer o diabo, você tem que temer a Deus. Porque um dia quando o Senhor voltar, querido, mas se eu não estiver em Cristo, o diabo vai fazer isso. Você conversa, você tem que temer a Deus, porque quando ele voltar, quem não estiver nele será torrado. E não tem nada a ver com amor, tem a ver com a natureza dele. Se a gente entendesse isso, irmãos,
Quanta coisa a gente parava de fazer, quanta coisa a gente parava de falar. Quantas das lutas a gente simplesmente ia parar, ia falar igual o salmista, como a corça anseia pelas águas. Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Ia dizer igual o salmista, eu quero estar na casa de Deus. Por quê? Porque na casa de Deus é onde a glória de Deus está. É onde eu estou protegido. Isso na velha aliança. Homens que entregaram tudo, mas a nossa realidade é Cristo, é maior, irmãos. Você pode dizer glória a Deus para isso, querido? Então a primeira vez é quando nós estamos em Cristo. Em Cristo. Essa é a Páscoa. Páscoa é salvação. Parece simples, irmãos. De tão simples parece que não é verdade. Paulo diz em Coríntios, ele diz assim: eu temo que o diabo faça o que fez com Eva, com a igreja, que afaste a igreja da simplicidade de Cristo. A gente vê hoje, irmãos, todo mundo chegando diante de Deus como o jovem rico chegou. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Fala aí, Jesus, fala aí que eu faço. Eu sou o cara, eu arrebento. É para orar 4 horas por dia, eu oro. É para eu faço. Jesus fala, fazer? Estranha pergunta. Parece que eu estou lá ouvindo assim. Fala de novo. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus, você cumpre os mandamentos? Todinhos. Tudo isso eu já tenho feito. O que eu aprendo? Um cara que entende que para ver a glória de Deus tem que fazer alguma coisa. Jesus fala, vende tudo que você tem e entra aqui, entra na rocha que você tem a vida eterna. Vem comigo, caminha comigo. Oh meu Deus, quanta gente, irmãos. Já tem gente dizendo, eu sou fulano de tal, o nome da igreja. Coitado, você é um miserável, é isso que você é. Você acha que entrando numa igreja, você está livre da condenação? Não, é em Cristo. É em Cristo. Ah, mas eu sou da igreja. Não, querido. Estar na igreja não salva ninguém. Estar em Cristo vai salvar. Por quê? Porque, Moisés, se você não estiver na rocha e a minha mão não estiver sobre você, você não pode ver a minha glória. Você morre, Moisés. 3 vezes, todo homem tem que se apresentar diante do Senhor. Quero falar para você que não conhece Jesus ou que está separado de Cristo. Você precisa entrar em Cristo, irmão. Eu não tenho interesse nenhum em que você entre aqui e venha dar o seu dinheiro aqui. Não é para isso que a gente está aqui não, querido. Eu quero que você entre em Cristo, para que o Senhor possa vir naquela grande noite. Então o que é a noite do Egito? É uma figura daquela grande noite da volta do Senhor. A noite de trevas. Mas aonde o povo de Israel habitava havia luz. Oh meu Deus! E assim também será. Dia de trevas, dia de escuridão, dia de tristeza, dia de luto, dia de pranto, mas para vós, os que temeis o Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Não, para nós é um dia glorioso. Por quê? Porque nós estamos fazendo tudo certinho. E quando Jesus voltar, nós vamos ser, olha Jesus o que eu fiz. Não. É porque um dia você aproveitou e entrou nele. Aleluia. Amém, amados. Oh, meu Pai. Coisa linda. Abre em João 17, 24. Te amo, Jesus. Obrigado por poder aprender isso. Isso me libertou. Eu era um fazedor de coisas, preocupado com a vida. A minha alegria é Cristo, aleluia. O meu desejo é estar nele, aleluia. Aleluia. Olha o que diz João 17, 24. Pai, Jesus orando, Pai, eu vou dizer o que eu quero, Pai. Ai, meu Deus.
Quem quer saber o que Jesus quer? Eu quero ter um povo que faz muitas coisas, Pai. Eu quero ter um povo que... Não, Pai, eu vou dizer o que eu quero. Olhe para a sua Bíblia, querido. Pai, eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo, aleluia! Aqueles que o Senhor me deu, para que vejam a minha glória, a glória que tu me deste, a glória que tu me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Oh meu Deus, como eu queria que você entendesse isso, irmão, e eu sei que alguns estão entendendo. Sabe o que Jesus está dizendo? Pai, eu quero dizer o que eu quero. Senhor, eu quero dizer o que eu quero. Eu não quero uma igreja ativa, eu não quero homens que fazem coisas boas, eu não quero homens certinhos, eu não quero homens que não xingam palavrão, eu não quero homens que se orgulham de ser ótimos homens da sociedade. Não, Pai, deixe-me dizer o que eu quero, Pai. Eu quero que eles estejam em mim, aleluia. Por quê? Aí ele mesmo diz, sabe por quê, Pai? Porque para que eles vejam a glória que o Senhor me deu. O Senhor não deu para eles, o Senhor me deu, mas eu amo eles, então eu quero que eles tenham em mim essa glória que eu tenho. Antes da fundação do mundo, tu me amaste. E se a gente está cheio de Jesus, a gente quer o que Jesus quer, querido. A minha impressão é que existe uma igreja que está correndo uma carreira paralela à que Jesus estabeleceu. É como Marta e Maria, uma está agitada e Jesus fala, Marta, essa é a sua carreira. Mas a Maria escolheu a melhor parte, ela está aqui nos meus pés. Porque ela entende que estar em mim é muito mais do que fazer coisas. E quando Jesus anda, Maria anda também. E quando Jesus para, Maria diz, eu estou em você, Jesus. Pai, você pode imaginar Jesus orando, irmãos. Pai, eu quero fazer um pedido hoje. Eu quero tanto que eles entrem em mim, Pai. Eu quero tanto que eles estejam em mim, Pai. Oh, meu Deus. Eu quero que eles tenham essa glória que eu tenho, Pai. Oh, meu Deus, eu quero que o Senhor ame eles como o Senhor me ama, desde a fundação do mundo, desde a eternidade. Ah, mas isso é muito simples, mas o Evangelho é simples. Eu temo que o diabo esteja conseguindo fazer aquilo que fez com Eva. Tirou vocês da simplicidade que há em Cristo. Então agora a gente tem que falar, não, o Evangelho é simples. O Evangelho ainda é centralizado em uma única pessoa. Cristo é essa rocha fendida. Aleluia. E você sabe o que eu quero fazer? Eu quero que você seja um imitador meu nisso. Mergulhe nessa fenda. Vai para dentro dela e diz, Senhor, aqui dentro eu estou seguro, aqui dentro eu estou. E tudo que você fizer, não vai ser você fazendo, vai ser porque o corpo dele faz. Já não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. Aleluia! Bem, tem mais 2 festas, que eu não vou me delongar muito, que a gente vai celebrar também, Pentecoste, na realidade de Cristo. E depois tabernáculos. 50 dias depois da Páscoa, para a gente começar aqui a terminar, sabe o que acontece? O que é a Páscoa? Nós nele. Amém? Diga comigo, a Páscoa é quando eu estou nele. É quando a brecha se abriu. É quando a fenda milagrosamente se abriu. Glória a Deus pelas feridas. Aleluia! E aí eu me escondo nele. Então a Páscoa é a gente nele. Quantos estão em Cristo aqui? Diga glória a Deus.
Então fica tranquilo, querido, é só isso que você precisa. Amém? Mas o vento, não fica tranquilo, querido. Se estiver no barco, Deus me falou. Paulo diz, Deus me falou essa noite. Paulão, manda dizer para o pessoal, só ficar dentro do barco, que está todo mundo salvo. Quero estar. Por isso que a gente canta, eu quero estar nesse lugar. Permanecer nesse lugar seguro. Esse lugar que o Salmo 91 diz, esse é o lugar, é a sombra do Onipotente, é o esconderijo do Altíssimo. Então, se você está em Cristo, é tudo que você precisa. Tudo o que você precisa é estar nele. Aleluia! E alguém diz, meu Deus, pode acabar o mundo, que eu agora estou o homem mais feliz do mundo. Mas Deus é um Deus que tem para nós aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, não penetrou em coração de homem algum. E aí o plano de Deus sobe para o segundo degrau. Irmão, se o primeiro degrau já é essa glória toda que a gente falou, deixa eu falar do segundo degrau, Pentecostes. Todo mundo reunido no lugar, e Jesus fala assim, agora não é só eles que estão em mim, agora vai ser eu que vou entrar neles. Oh, Pai. E veio o Espírito dele, como línguas de fogo, e caiu dentro dos homens, e falou, agora, aqueles que um dia entraram em mim, agora eu entro neles. E é a segunda vez que a gente tem que participar. Vai para o Pentecoste, deixa Jesus entrar em você. Aí você fala, agora o mundo pode acabar, pastor. Por quê? Porque, meu irmão, eu estou nele, ele está em mim, o que pode acontecer mais? Tabernáculo. A Páscoa, você está nele. No Pentecoste, ele está em você. Mas no tabernáculo, ele vai ser glorificado em você. Ele vai ser o Deus admirado através de você. É por isso, meu querido irmão, que 2 Tessalonicenses 1,10 diz, quando ele vier, ele será glorificado nos santos e admirado em todos aqueles que creem. É por isso que Apocalipse 21, versículo 24 diz, as nações virão e vão admirar a cidade. Aleluia. Então na Páscoa, eu estou nele. No Pentecoste, ele está em mim. E no tabernáculo, o tabernáculo ainda não aconteceu. Aleluia. Oh, meu Deus, fica de pé aí, querido. A Páscoa já aconteceu, amém, querido? Então abrace a pessoa que está ao seu lado aí, celebre e diz, ele é a nossa Páscoa. Oh, aleluia. Dá uma notícia boa para ele, fala assim, o Pentecostes também, querido. Fala para ele, no Pentecostes ele decidiu entrar em nós. Agora você está abraçando alguém cheio do Espírito de Deus. Amém? Agora se você pudesse dar uma piscadinha para ele e falar assim, agora tem um negócio melhor ainda que ainda não aconteceu. Porque as festas são sombras de coisas futuras, quem lembra? Aleluia! Zacarias 14:16 diz que todas as nações subirão para Jerusalém para celebrar qual festa? Do tabernáculo. E essa festa vai ser uma loucura. Por quê? Porque a cidade santa vai estar lá. Oh. E as nações vão estar subindo. E quem é a cidade? A cidade somos nós, querido. Aleluia! A cidade, Apocalipse 21, versículo 9 e 10. Tem que falar de novo, né? Vem, eu vou te mostrar a noiva. A cidade. Aleluia. E todas as nações vão, porque um dia você entrou nele. Um dia ele entrou em você. E aqueles que entraram nele, aqueles que receberam ele, tem a promessa. Preste atenção, irmãos, de que um dia o nome de Jesus, a pessoa do Cristo, o Rei de toda a terra, será admirado através de nós. Em nós, nós nele, ele em nós e ele através de nós. 3 vezes. Hoje a gente está celebrando a primeira. Daqui a 50 dias a gente vai pregar sobre o Pentecostes. É quando ele entra em nós.
Oh, meu Deus. É quando Ele tira toda a imundície de nós e começa a fazer um novo homem dentro de nós. É quando o Espírito dentro de nós começa a clamar e dizer: Abba, Pai! Abba, Pai! É quando Paulo diz: eu oro para que esse Cristo seja formado em vós. Até que, querido, isso é consequência. A Páscoa já aconteceu, o Pentecostes já aconteceu. Agora só falta o tabernáculo. E a notícia é que o tabernáculo somos nós. Aleluia. Já não é mais um tabernáculo de madeira, é um tabernáculo de pessoas. Vem e vi novo céu e nova terra, e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que do céu descia, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E eis que uma voz dizia: eis aí, aleluia, o tabernáculo de Deus no meio dos homens. Oh! Para quê? Para que Ele seja admirado, glorificado, exaltado através de nós. Assim como Ele é a glória de Deus, a igreja é a glória do Filho. Pai, eu só peço isso, que entre em mim. E quando a gente entra nele, todo o restante Ele faz. Aleluia! Fechar os nossos olhos. Eu acho que Jesus quer pegar algumas pessoas aqui hoje. Ele está me falando: filho, você mostrou a rocha fendida. Agora eu só quero ver o povo vindo aqui à frente, correndo, dizendo: vou mergulhar nessa rocha aí. Quem é que quer vir mergulhar nessa fenda e entrar nele? Quem que quer sair do seu lugar agora e entregar a sua vida para Ele? Dizer: eu tenho que fazer o que? Não precisa fazer nada, não precisa dar dinheiro, não precisa fazer nada, querido. Pastor, eu tenho que parar de fumar? Não. Parar de beber? Não. Tem que parar de prostituir? Não. Provável que você pare quando você entrar nele. Porque aí é Ele que vai andar, não é mais você, e Ele não faz essas coisas. Aleluia! Vamos cantar essa música aí, Léo? Quero estar nesse lugar. A gente até, vamos pregar essas coisas para a gente entender o que a gente canta, querido. É isso que a gente canta quando diz: eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Ai, meu Deus. O menino que fez essa canção, ele entendia isso que a gente está pregando. Eu quero entrar nele, eu quero que ele entre em mim, e até que eu vou ser esse lugar onde ele vai ser adorado. A promessa para a igreja é muito grande, queridos. Muito grande. Não, muito grande ainda é um ultraje. A promessa para a igreja é gloriosa, é suprema. E eu quero, de verdade, querido, abrir essa oportunidade aqui. Para você que quer mergulhar nessa fenda. Você não precisa de fazer nada. E nem começar a fazer nada. Porque evangelho não é nada. Eu tenho que parar de fazer para não. Evangelho não é parar de fazer nem fazer. Evangelho é mergulhar na fenda. Moisés, você quer ver minha glória? Para de fumar, Moisés. Você vê minha glória? Não, Moisés! Para de olhar para a mulher na rua, Moisés. Você vê na glória? Não, mas não. Se fosse, Deus tinha falado. Para de fazer isso, ou faz aquilo, Moisés. Moisés, para ver minha glória tem que fazer um altar para mim. Tem que trazer o dízimo, Moisés. Não, ele falou: você quer ver minha glória, Moisés? Quer mesmo? Entra na rocha. Eu não sei se você já ouviu esse evangelho, mas o evangelho religioso fica pregando que para você ser de Jesus, você tem que fazer um monte de coisa. Aí você olha para si e fala: essas coisas são impossíveis de fazer. Eu nunca que eu vou querer Jesus entrar nesse negócio de igreja, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Ei. Tá, isso não é para mim não. É porque você ouviu o evangelho da religião, querido. Mas o evangelho do reino diz: a rocha foi fendida. Todo rebentado. Desculpa a expressão. Todo furado, todo rasgado. Só para que eu e você entrássemos nele. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aleluia.